Assim. Então, pessoal, essa apresentação é fruto de um projeto, né, que começou já deve ter uns 4 anos, né, que é a necessidade que eu tenho, né, de me aprofundar, né, na memória de trabalho, ou também conhecida como memória operacional, né, são sinônimos. E na medida que eu venho trabalhando dentro desse tema, de função executiva, as memórias de trabalho, eu comecei a perceber a escassez, né, de instrumentos que nós temos no Brasil, né? Então é muito comum a gente poder trabalhar até na clínica mesmo, né? Ou com a variação do VAS, que são os dígitos, né? Ou também sequência de números e letras, né? Tem até um índice, né, de memória operacional que o próprio VAS traz também. Ou algumas tarefas que eu vou até mostrar para vocês, principalmente o NBAC. Porém, ainda é muito pouco, né, para uma função cognitiva tão importante. Eu, ao longo desses últimos anos, né, como eu trabalho muito com psicofisiologia também, né, com biomarcadores, principalmente tentando entender como funciona nessa relação do cérebro com a cognição, com foco na memória de trabalho, eu comecei a trabalhar, né, em adaptação, né, em pensar em instrumentos que conseguissem responder melhor, né, as minhas necessidades de pesquisa, e surgiu esse projeto, né, da bateria, né, de memória de trabalho, uma bateria Open Access, em parceria com um amigo que é lá da Universidade do Porto, que é o Nuno Gaspar. Então eu vou trazendo para vocês um pouco, né, da ideia, eu vou começar trazendo como funciona, né, o que que é esse construto da memória de trabalho, né? Vou comentar também como que ele é normalmente mensurado, como eu falei com vocês rapidamente agora, mas vou aprofundar um pouco mais, né? E vou trazer algumas limitações desses paradigmas, desses instrumentos tradicionais de mensuração da memória de trabalho. E a partir disso, né, trazer o construto e trazer as principais questões envolvidas na mensuração dele, eu vou trazer nossa pesquisa e as implicações dela, tá? Pera aí, vamos lá. Então, né, quando a gente pensa em memória de trabalho, né, ele é um construto muito interessante que as pessoas sempre pensam, né, que é só memória pura, só armazenar informações. Então, é muito confundido com memória, por exemplo, de curto prazo, que é aquele tipo de memória que você armazena informação por um pouco período de tempo, segundos a minutos. Ou também eu já vi algumas pessoas falando que era aquela memória motora de trabalho, né? Memória que eu uso para poder andar de bicicleta, né? É uma memória mais procedural. Então muitas pessoas confundem isso. E é interessante que quando a gente fala memória de trabalho ou operacional, né? A gente está falando de operações mentais, né? De manipulação da informação, né? E ela é chamada de memória porque você armazena a informação por um curto período de tempo para que você possa manipular. E a partir disso, a gente consegue pensar, né, que é a minha aposta, né, a minha leitura dessa função cognitiva, dessa capacidade humana, que a memória de trabalho, ela é o motor, né, um dos centros da cognição humana. Por quê? Como eu coloquei aqui, ela não é apenas o armazenamento passivo da informação, que seria, por exemplo, memória de curto prazo, ou memória de longo prazo, se a gente pensar, né, um pouco melhor. Mas é um sistema ativo que sustenta a autonomia e também, né, como funciona, né, a nossa atividade mental de uma forma mais global. Então, a memória de trabalho é importante para pesquisa cognitiva, né, que ela informa para a gente como está o processamento da informação e até a velocidade desse processamento. Muito importante na neuropsicologia clínica. Então, muitas pessoas, né, muitos pacientes, por exemplo, em alguns quadros têm, né, dificuldade de raciocínio, dificuldade de processamento da informação, estudante não consegue compreender o que está no quadro, ou não consegue acompanhar a velocidade da aula, dificuldade de juntar e organizar o pensamento. Pode ser também, né, devido à memória de trabalho, né? Ela é muito importante no nosso cotidiano. Por exemplo, quando eu faço uma leitura, quando eu vou ao mercado, que eu preciso organizar informações, comparar preços, pensar rapidamente. Ela é fundamental para a aprendizagem, né? Então, para leitura, escrita, né? Ela é super importante. E também, né, tem vários estudos que mostram que ela tem uma relação gigantesca com aquilo que nós chamamos de inteligência. Principalmente inteligência fluida, que está muito relacionada, como eu falei, com raciocínio, resolução de problemas, entre outras coisas. Então, a memória de trabalho ela é uma função cognitiva super importante, né? Tanto na clínica quanto no nosso funcionamento cotidiano.
E como eu falei para vocês, ela vai para além de uma gaveta, né? Então, assim, a gente sempre pensa a memória, né? As pessoas pensam a memória como sendo um depósito para representações prontas, que você vai lá, abre a gaveta, extrai uma informação de longo prazo e usa, né? Então, vamos supor, eu preciso lembrar, né, aonde fica a sala do Luiz na PUC. Então, eu vou, né, buscar essa informação, né, na minha consciência, né, evocar essa informação e usá-la naquele momento. Mas a memória de trabalho, como eu estava falando, ela é mais do que um depósito, né? Essa imagem aqui, até pedi para o Notebook LN me ajudar a montar algumas imagens que ficam mais claras, né, mais ilustrativas. Eu gosto bastante porque a gente consegue ver que a informação ela entra, né, através dos sentidos, da percepção ou até pensamentos, né? E aqui a informação está saindo. E a memória de trabalho seria esse centro aqui que consegue manipular as informações de maneira de um curto período de tempo, né? Então ela consegue manipular ativamente as informações que são efêmeras, né? Que as informações estão chegando a todo momento, e a partir disso você consegue manter, sustentar por esse período de tempo, manipular, combinar, extrair significado daquela informação, para que você possa levar isso para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, resolver um problema, ler um texto e por aí vai. Então, é esse picadeiro aqui, né, de manipulação da informação que a gente consegue extrair significado no nosso dia a dia, processar as coisas, que é a memória de trabalho. Ao longo dos anos, né, esse construto, ele vem, sofrendo uma série de interpretações, né, e perspectivas teóricas, tá? Então, o modelo mais clássico, quando a gente fala de memória de trabalho, é o do Druid, né? Que pensa, né, que existe aqui, né, quatro componentes, né, relacionados com ela, que é o executivo central, que seria um gestor, né, é o hub, né? É aquele que toma a decisão, direciona a atenção, né? E usa, né, alguns subsistemas que a gente chama, então até numa hierarquia aqui, que é a alça fonológica, responsável pelo conteúdo verbal, e o esboço visoespacial, como o próprio nome sugere, que trabalha com aspectos mais visuais. E esses dois subsistemas, verbal e visual, né, usariam em diversos momentos buffer episódico, que traz como função, né, conectar com a memória de longo prazo, resgatar informações já armazenadas para que você possa trazer essas informações e manipular naquele momento, né? Então, eu estou no mercado comparando o preço, eu lembrei, né, que o preço do café aumentou, né, ou que eu comprei no mês passado estava mais barato, né? Então, estou recebendo uma informação nova, vendo o novo preço do mercado, né, comparando com uma informação que eu já tenho previamente armazenada e a partir disso chegando a uma conclusão. Então, o executivo central seria o maestro disso, que usaria o buffer episódico para poder trazer a informação passada. E nesse caso, né, tanto, né, a alça fonológica, uma vez mais o esboço visoespacial, comparando o preço e raciocinando, manipulando a informação naquele curto período de tempo. Então, esse é o modelo clássico. Tem alguns modelos, principalmente do Cohen, né, que ele trabalha com uma outra perspectiva da memória de trabalho, né, outros componentes, pensando no papel da atenção. E ele traz, né, uma profundidade teórica nisso, pensando que a memória de trabalho, né, ela trabalha com um foco atencional que é ativado, né, que seria rigorosamente focado e muito limitado, que permite que você consiga manipular outras informações ao mesmo tempo, e isso traz um limite para ela. Recentemente, né, temos um novo modelo, né, que ele já traz, né, uma perspectiva um pouco mais ampla. Não são opostos, não são modelos concorrentes, mas trazem contribuições sobre diferentes olhares para o mesmo fenômeno, mas que não se invalidam necessariamente. Esse último modelo ele traz para a gente, né, uma ideia de que a atenção ela não é necessariamente limitada ou rigorosamente focada na manipulação da informação. Ele fala que a atenção ela é fundamental, mas que a gente consegue oscilar, né, e ter um compartilhamento mais rápido e até mesmo sequencial dos recursos da atenção ao longo do tempo. E isso para a gente, como eu vou mostrar para vocês, é muito importante para que a gente possa pensar o quanto que a atenção ela consegue se dividir e alternar para que a gente possa gerir informação e eu possa raciocinar, saber que o preço do café está mais caro
ou mais barato, à medida que eu recebo atenção, recebo a informação do ambiente, estou vendo o preço, né? Jogo minha atenção de volta para minha memória, manipulo tudo isso para poder ter um insight de que está mais caro ou mais barato, né? Comparando a informação. E dentro disso, né, quando a gente pensa, né, na memória de trabalho, então, a gente tem muitos paradigmas, né, alguns testes já validados, né, e alguns outros paradigmas que tentam mensurar, quantificar, né, o quanto que ela está eficiente ou não. Então, eu trouxe aqui, né, duas tarefas clássicas que a gente trabalha, né, usa na memória de trabalho, né. Uma delas é o Simple Span, né. Vocês já ouviram falar que é a tarefa de dígitos, por exemplo. Né? Eu posso falar para você uma sequência de números e você depois vai repetir para mim essa sequência. Eu posso fazer isso na ordem direta, a bateria VAS, por exemplo, utiliza, né? Então vamos supor, eu posso falar uma sequência de números: 5, 2, 8, 1, 7. Ela tem geralmente tem uma ordem crescente de quantidade de números: 5, 2, né? Depois você fala uma outra sequência com três números, uma outra sequência com quatro números, e você vai aumentando, e depois tem o recall, né? A pessoa tem que evocar a informação. Tem o dígitos inverso que você faz o contrário, né? Você fala a sequência numa ordem e a pessoa tem que evocar a informação na ordem inversa que você falou, como se fosse de trás para frente. Nesse tipo de tarefa, por exemplo, né, ela exige apenas a memorização, seja inversa ou direta, e o recall em uma ordem de uma sequência de itens, sem nenhuma tarefa secundária. Tanto que chama de simple, né? É você armazenar e depois evocar, seja numa ordem direta ou inversa. Não há necessariamente uma manipulação grande da informação aí, mas uma memorização curta, por exemplo. Uma tarefa, né, que ela é bastante utilizada, né, até em pesquisas experimentais, eu já usei, tem projetos que já usei também antigamente esse paradigma, é o NBAC, né? O NBAC, né, eu vou aprofundar mais com vocês nos próximos slides. Eu apresento uma sequência de estímulos, por exemplo, aqui tem a letra, olha, B, T, N, D, T. E eu peço para a pessoa evocar para mim, né, um número, né, back, né, um estímulo back, não um estímulo anterior. E aí pode ter variações de um back, dois backs ou até três. Então, vamos supor, apareceu o T, eu posso perguntar o que que vinha antes, era o D. Se foram dois backs, foi o N. Se foi três backs, foi um outro T. Então, eu tenho que, né, exige então, aqui eu até coloquei, um monitoramento mais contínuo de um fluxo de itens que vem vindo. É diferente que aqui tem uma sequência, que eu paro a sequência e depois eu falo, né? Ou eu evoco. Aqui eu tenho que ter um monitoramento mais contínuo da sequência de itens, julgando até muitas situações se o estímulo que está presente agora ele é igual ao que foi um back, dois back, três backs, né? Então eu vou comparando, né, nesses passos atrás. Pode ser tanto com letras, por exemplo, ou com imagens, né, mais gráficas, ou ou faces, ou com estímulos neutros. Tem até feedback emocional também, que, né, com valências, né, fotos, né, de valência emocional positiva, negativa, dependendo do paradigma. E tem aqui, né, que é o grande foco da apresentação, as tarefas de span complexo, que são tarefas que trazem para a gente uma maior, como o próprio nome sugere, vou ser redundante, uma complexidade, no sentido de que exige tanto uma memorização da sequência de itens, tá? Ao mesmo tempo que a pessoa ela tem que fazer uma tarefa secundária distrativa. Então, ela envolve manter uma informação, segurar uma informação, ao mesmo tempo que ela está processando outra informação. Ou seja, ela exige um pouco mais de memória de trabalho. E eu vou mostrar para vocês. E essa tarefa, né? Aqui tem alguns exemplos, né? De simetria, que eu vou aprofundar com vocês, de rotação, e até o reading, que são, né, fazem parte da bateria, né, de que nós validamos. Eles envolvem, então, tanto julgamento de informação como armazenamento ao mesmo tempo. Então, você tem que proteger a informação que você vai ter que memorizar, evitar que a nova tarefa que você está fazendo, ela impacte, né, o julgamento, né, a informação que que você memorizou. Eu vou mostrar melhor, né? E o que é interessante, né,
antes de eu poder aprofundar no Complexo P, né, é que à primeira vista as pessoas acham que, né, os três testes, né, exigem memória operacional, né? Mas o que diferencia entre elas, entre essas três tarefas, é o que que o cérebro, né, a sua cognição faz no caminho, né? Então, é muito comum, eu apliquei o NBAC, apliquei os cinco dígitos, né? Apliquei uma tarefa com esse número de letras, né? O cubo de Corse, né? Ou apliquei o Complex Pen, né? E o dígito, o NBAC. E as pessoas falam, né? Trazem uma forma muito natural, como que essas medidas fossem equivalentes. Mas elas medem coisas diferentes, né? E eu coloquei aqui para a gente pensar, né? Que é um problema de uma ilusão de equivalência, né? Eu peguei essa imagem, essa metáfora aqui, é que como se a gente estivesse medindo, né, o mesmo construto, né, a partir de parâmetros mais sofisticados ou menos sofisticados, e que também mais precisos ou menos precisos, que dão mais informação ou não, né? Então, eu estou comparando aqui nessa imagem, né, que o Complex Pen, ele é muito mais robusto, como eu vou mostrar para vocês, por trás mais riqueza, né, de manipulação da informação do que apenas você manter uma informação ativa e ver a interferência dela, como as tarefas de NBAC, que como elas usam. O Simple Pen, mais ainda, né? Pessoal, posso continuar? Como é que vocês estão aí? Tá fluindo? Tá rápido? Para mim tá Posso, ótimo. posso ir então? Acho que sim, acho que tá legal. A Rani está falando que ela tem muitas dúvidas, mas ela tem muitas dúvidas existenciais, então acho que você não vai conseguir ajudá-la. Mas ó, no final, se vocês quiserem, podem ir anotando e no final eu posso ir respondendo todas as perguntas. Que talvez alguma pergunta que vão trazer, eu vou respondendo também ao longo da apresentação, tá? Mas qualquer coisa, se ficar muito, né, não ficar muito claro, assim, que prejudicar o acompanhamento, me falem que eu posso também parar e voltar para explicar, tá? Então, essa tarefa, né, do Complex Pen, como eu estava trazendo aqui, né, ela envolve, né, você memorizar um alvo. Por exemplo, aqui, né, é uma grade, né, uma tela, por exemplo, de um computador, e você tem aqui um alvo um quadrado que mudou de cor. E esse quadrado, né, você depois vai ter que lembrar qual é a posição que ele estava. Dentro ele vai apagar, ele vai acender, vai apagar. Então você vai ter que codificar, né, a localização de um quadrado vermelho aqui. Vai aparecer, vai apagar, tá? E depois disso, depois que aparece o alvo, que você tem que memorizar a posição do quadrado, vem uma tarefa distratora, como por exemplo aqui. Essa tarefa distratora é uma tarefa de julgamento, né? Nesse exemplo aqui, você tem que julgar se os dois lados da imagem são simétricos ou não. Então envolve também manipulação da informação. Ou seja, você vai ter que olhar, comparar os dois lados, vai ser o lado direito e esquerdo, tem uma linha aqui, olha, e vai comparar se os dois lados são simétricos ou não. Então você armazena, aqui você processa, e depois você tem que evocar a informação aqui. Como eu falei aqui, ó, a recuperação. Então a gente vê que uma tarefa de Complex Pen, ela tem armazenamento, processamento e evocação. Inclusive, nessa invocação, a gente consegue quantificar acertos e erros e a velocidade que isso acontece também. Tanto a velocidade de invocação quanto a velocidade de processamento. O que para a gente já dá uma riqueza de informação muito maior do nosso paciente, ou né, o que acontece no cérebro, quando você armazena. Que o cérebro acontece no cérebro? Quando você armazena informação. O que acontece no cérebro quando você processa a informação, ou seja, manipula a informação para poder julgar se é simétrico ou não, os dois lados são iguais ou não, ou quando você evoca a informação que foi previamente armazenada, né? E aqui, né, é interessante, eu botei aqui um insight para a gente pensar, que a atenção central, né, ela é alocada para proteger o alvo, que é proteger isso aqui, porque o que você memorizou, porque quando você faz o julgamento, a gente fala que tem uma tarefa distratora, você não pode deletar o local, a informação que foi armazenada, depois você vai ter que evocar. Então, a atenção aqui, né, é você tentar proteger o alvo, proteger a informação armazenada, né, dessa interferência aqui para que você possa evocar de maneira rápida, porém precisa também. E ela é diferente do que a gente fala do NBAC, como eu falei para vocês, né, aquela tarefa que você tem que, né, identificar, né, se o número anterior, né, ele é um fluxo contínuo, né,
Novos dados chegam a cada milissegundo, vamos supor, aparece a letra B, T, N, D, T. Uma série de estímulos vão aparecendo e você vai ter que julgar, por exemplo, se a letra atual, vamos supor, o B, ele corresponde, né, a tantos passos atrás, né? Por isso que é back, né? A um passo atrás, tipo, o B, que é o estímulo atual, que acabou de chegar, ele é igual a um back a um passo atrás, ao T? Nesse caso, não, né? Ele é dois backs, dois passos atrás? Também não. Né? Nesse exemplo aqui não é nenhum, né? Três passos atrás? Então, é uma tarefa que você está sempre comparando, armazenando informação e julgando, né? Então, né, o cérebro ele vai sempre descartar, né, a informação que está antiga, recebendo a informação nova, para poder julgar, né, até três passos atrás daquilo que está recebendo, né? Então aqui até coloquei aqui, né, o insight aqui, né, a função desse tipo de tarefa é desengajar do lixo cognitivo. Você quer que o lixo cognitivo é uma informação que você não vai armazenar mais, quatro backs atrás, cinco backs atrás, e preservar, né, as últimas informações para você estar sempre comparando e manipulando a informação, né? Então há uma limpeza contínua, ativa da informação aqui. Então, basicamente comparando os dois paradigmas, né, do span complexo com a tarefa de NBAC, né, a ideia do NBAC, do span complexo, você está sempre protegendo o alvo, ou seja, eu recebi uma informação que tenho que memorizar, tenho que fazer um julgamento e depois, né, eu faço a evocação da informação. E nesse julgamento já é um novo processamento também, que eu também estou manipulando, usando a memória operacional. Já no NBAC, você tem, como tem uma esteira aqui, olha, as informações são de fluxo contínuo, que você vai descartando e comparando conforme as informações vão chegando, se elas são iguais ou não, a um passo atrás, a uns dois estímulos atrás, ou a três estímulos atrás. Então, né, eu montei um quadro aqui para poder comparar, mostrar para vocês a diferença entre os paradigmas. No Simple Span, por exemplo, aquele de dígitos um 2 3 1 5 9. E aí você memoriza. Né? Agora 1 5 9 7. E aí você vai armazenando. Você é um armazenamento mais passivo, né? Já no NBAC, que é essa de você dar um passo atrás, né? Você tem uma proposta de observar mais a atualização da memória de trabalho, de uma atualização contínua. Conforme as informações vão chegando, né, você vai, né, atualizando para estar sempre comparando com um, dois passos atrás, por exemplo, tá? E no span complexo, a gente tenta ver como a memória de trabalho ela funciona, né, e como ela consegue, né, ser mantida e utilizada sob uma situação de interferência e de uma distração, tá? Então, aqui tem algumas comparações, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, né, que aqui, né, o mecanismo exigido é mais uma resistência, né, ao decaimento temporal, né? Aqui é o reconhecimento rápido. O B é igual a dois passos atrás? Não. É ou não é? Né? É igual a um passo atrás? É ou não é? E aqui tem um controle atencional mais executivo. E que a gente considera, né, que essas tarefas de span complexo é um padrão mais rico, né, para a gente entender como está funcionando o processamento, o armazenamento e a velocidade da memória operacional. Então, pensando nisso, né, nessa escolha do paradigma, né, eu fiz essa introdução, né, explicando para vocês o que é memória de trabalho, né, que não é menos a gaveta, mas é um sistema de manipulação e os principais paradigmas para justificar por que nós fizemos essas escolhas para construir a bateria. Então, como é que funciona a bateria? Né, ela tem, né, três tarefas, né, é uma bateria computadorizada, tá? É, que a primeira tarefa, e são todas, né, as duas são três tarefas, duas de span complexo e uma de simple span, para poder comparar apenas armazenamento, tá? A primeira tarefa chama de read span, ou seja, span de leitura, tá? O sujeito ele vê na tela, inicialmente, uma informação que ele vai ter que julgar com o teclado mesmo, né, se ela faz sentido ou não faz sentido. Por exemplo, ó, o guarda viu as árvores caídas na rua e cortou o galho. É uma frase que semanticamente faz sentido, né? É diferente se eu colocasse assim, o guarda viu as árvores caídas na rua e as colocou no bolso,
né? A gente sabe que não dá para colocar uma árvore no bolso, então é uma frase que não faz sentido, não tem lógica. Então o sujeito ele faz um julgamento rápido, o mais rápido possível, se faz sentido ou não faz sentido. E a partir disso, né, ele começa, né, a fazer julgamento de frases, frase um, frase 2, frase 3, né, até tantos ciclos que a gente pode determinar. E sempre que ele faz o julgamento, aparece uma tela de uma palavra-alvo que ele tem que memorizar. Nesse caso, pode ser tronco, né? Ou pode ser garrafa. E em especial, a palavra que ele memoriza não deveria ver, não tem a ver com a frase que ele teve que julgar. Aqui no exemplo ficou parecido, mas a ideia é que o sujeito não possa fazer uma associação semântica, tá? Então vamos supor, né? O peixe caiu, né? Sei lá, na água, né? Ele vai julgar se faz sentido ou não e memoriza uma palavra. Julga se faz sentido ou não, memoriza uma palavra. E aí o span ele vai aumentando. Então, às vezes, tem três frases, entre cada frase, uma palavra, e no final de tudo, você vai ter que evocar as palavras que ele memorizou. Então, coloque aqui em ordem exata as palavras apresentadas: tronco, garrafa, no ponte. Então, podemos fazer ciclos de duas até de seis. Então, ele julga e armazena, julga e armazena, julga e armazena. Ou seja, há um processamento da informação junto com o armazenamento. E no final tem invocação para poder recordar as palavras na ordem, né, apresentada, tá? A segunda tarefa, né, a gente chama de assignment to spam, que é expande simetria. Então, enquanto a outra, ela era mais verbal, né, porque tinha, né, frase, né, você tinha que ler, a segunda, ela já é mais visoespacial, né? Então tenta atender um pouco, né, aquele primeiro paradigma da alça fonológica, esboço visoespacial, né, primeiro modelo que eu mostrei para vocês. Então pegamos dois elementos diferentes que o sujeito tem que poder explorar diferentes entradas de informação, tá? Nesse caso aqui é parecido com o exemplo que eu mostrei para vocês, né? Tem um processamento do julgamento, né? Pergunta se a figura é simétrica ou não, e a pessoa aperta no teclado, F ou J, o mais rápido possível, e a partir disso ele tem que memorizar um alvo, né? Então ele tem julga, armazena a nova posição do alvo e por aí nós vamos fazendo ciclos de 2 até 6, né? E no final ele tem que evocar mostrando a sequência completa. Então o alvo começou aqui, depois veio para cá, depois veio para cá e aí vai. Então um ciclo de 2, né? Ele julga, armazena, depois evoca. De 3, julga, armazena, faz 3 vezes, depois evoca. E no final, né, que ele evoca, começa um novo ciclo e por aí vai. Certo? E por último, né, que nós queremos ver apenas a manutenção da informação, nós fizemos uma tarefa de digit spam, que é parecida com o que eu mostrei para vocês, né? O sujeito, né, ele vê uma sequência de números, ele tem que memorizar, e no final, né, ele tem que escrever o mais rápido possível, não tem um tempo limitado, né, o tempo é limitado aqui de evocação, o mais rápido possível, né, a sequência exata dos números, né, que foram apresentados. É, Então, como é que surgiu essa pesquisa, né? Essa pesquisa surgiu nesse projeto de colaboração, né? Minha com a Universidade do Porto, professor Nuno Gaspar. E nós pensamos, a bateria ela começou com uma validação semântica das instruções e dos estímulos. Apesar de estarmos, né, na mesma língua portuguesa, né? Existem algumas variações culturais também, né? De termos, de palavras, né? Pegue o rato, pegue o mouse, né? Que poderia influenciar nas instruções, né? Então começamos, né, com a padronização, né, semântica, né, transcultural, né, mesmo sendo na língua portuguesa, para diminuir qualquer variação, né, de interpretação. Ou seja, a ideia é construir uma bateria que possa ser imediatamente aplicada nos dois países, superando essas sutis diferenças linguísticas. E a partir disso nós começamos a fazer, né, a aplicação da bateria, né? E fizemos de modos diferentes, né? Apesar de ambos serem online, né? Serem virtuais, né? Usarem, né? O recurso do computador, nós usamos um paradigmas diferentes para poder comparar depois. Eu fiz em sala de aula, né? Eu apliquei, né? A bateria na própria sala de aula. Já o Nuno, em Portugal, ele enviou o link da bateria.
Então a pessoa recebia, o estudante, né, recebia o link da bateria e recebia em casa para poder fazer. Então nós temos aí dois, primeiro foi parte de equivalência semântica, depois construímos toda a tarefa e depois foi a aplicação, né? Então a aplicação, então foram de modos distintos, de modo que nós pudéssemos comparar, inclusive, né, não só as variações transculturais entre os países, né, como também, né, as diferentes formas de aplicação dessa bateria. E a população foi toda de universitários, né, universidade, né, universitários daqui do Brasil e universitários de Portugal também. Então, né, quais são os principais problemas assim que nos inspirou, né, a construir essa bateria? Então, as baterias tradicionais, né, elas têm algumas dificuldades, né? O primeiro é o custo, né? Temos softwares, né, que às vezes exigem licença, né, como MATLAB, ePrime, entre outros. O local também, né, muitas vezes exige, né, que você precise estar com o paciente ou estar no laboratório. Nesse caso, testamos também o envio do link para o paciente poder fazer em casa, tá? Porque ele pode fazer totalmente online, não precisa baixar programa nem nada, tá? E a maioria dos instrumentos, né, mais sofisticados de memória de trabalho, eles são focados na língua inglesa. E a gente não tem necessariamente uma validação, inclusive, né, Brasil-português, e que possa, né, atender a necessidade de Brasil-Portugal. Então, né, a nossa ideia é fazer uma bateria, né, que envolva, né, ferramentas gratuitas de código aberto, tá? Que a gente possa fazer uma coleta, né, presencial ou online remota, né? Nós estamos no momento também pós-pandemia e que seja validada transculturalmente, né, entre português de Portugal e português, né, Brasil e português de Portugal, tá? É, Então, como é que foi feito, né, esse estudo de validação e desenho da amostra, né? Então, no Brasil foram 154 sujeitos, né, estudantes universitários, tá? Já em Portugal, né, foi feito, né, em 195, né, sujeitos, né, estudantes universitários. Aqui a aplicação em Portugal, como eu já falei, foi remota, para subir do link. Aqui foi em sala de aula. É, Aqui está um pouco mais, né, algumas características dos estudantes, né, dos participantes. A média de idade de Portugal foi um pouquinho maior do que a média brasileira, né? Portugal, a média foi quase 32 anos, no Brasil, 23 anos, né? Em Portugal teve uma delicadeza também, né? Que é um nível de qualidade um pouquinho maior, né? Mas que na média, né, de qualidade esteve igual, entretanto, teve uma certa predominância de alunos de pós-graduação, aqui já de graduação, tá? E teve um fator também que estava no período logo pós-Covid. E nós pegamos a informação também, né? Que a gente sabe, né? Até uma linha de pesquisa que eu trabalhei muito, né? Que era o efeito da Covid, né? No sistema nervoso central, na cognição. Então nós medimos isso também. Nessa amostra aqui, né? Quase 9%, eu vou arredondar, relataram ter sido expostos, né? E tido Covid-19. Com o Brasil, né, a gente sabe a nossa realidade, né? Quase 43% da população da nossa amostra teve, né, o diagnóstico de Covid. Então a gente já vê também aqui que há uma diferença de exposição, né, do coronavírus, que pode também impactar nos resultados que eu vou mostrar para vocês. Então nós temos aqui, olha, né, vou mostrar para vocês as diferenças de pontuação. Mas a amostra de Portugal, né, resumindo, né, teve diferença de aplicação em casa ou em sala de aula. Tem um fator de carga pandêmica também, como eu mostrei para vocês, no número de infectados. E nós temos também uma diferença socioeconômica também do IDH dos dois países, que pode influenciar também, né, o nível de estímulo, né, nível de recursos cognitivos que as pessoas podem ter para poder resolver as questões. O que que nós encontramos de resultado dessa bateria? Tá? O primeiro ponto, né, que nós queria mostrar para vocês é que nós construímos, né, tínhamos algumas perguntas na construção dessa bateria. A primeira é ver, né, a validade interna dela e também ver se nós podemos construir, né, um fator latente único de memória de trabalho, que envolvesse, né, informações, né, do reading, de leitura,
né? Desculpa, que é do reading, que é o de leitura, que viés mais da linguagem, o silent, que é o viés mais visoespacial, e aqui eu coloquei viés numérico, mas seria um foco mais no armazenamento, tá? E a ideia, será que nós conseguimos construir um fator único que consegue convergir, né, a partir de modelagem, de equações estruturais, e combinar essas três tarefas? Ou seja, um grande fator único que consegue trazer essa modulação da memória de trabalho nesse paradigma? E aí nós como fizemos, né, uma análise fatorial confirmatória, né, trazendo, né, algumas correlações moderadas a forte entre as tarefas, trazendo a perspectiva que tanto na amostra de Portugal quanto na amostra do Brasil, né, apesar das diferenças dos contextos de aplicação, né, a gente consegue extrair aqui um fator único, né? Ou seja, haveria uma única capacidade cognitiva subjacente, né, que estaria, né, sendo atravessada por essas três tarefas, nos dois contextos de aplicação, né? Então a ideia, né, que a gente possa pensar, né, que a bateria, né, ela não comete apenas uma tarefa isolada, né, ou um fator isolado. Eu posso até dissecar, né, a gente consegue tirar, né, usar só o silent, só o reading, só o digit span, por exemplo, né, usar os resultados de cada um. Mas o mais interessante para a gente é ver o fator geral dessa memória de trabalho, né, a capacidade de memória de trabalho. Ou seja, a ideia é que a bateria não apenas avalie uma habilidade isolada, né? Ou tal como familiaridade com matemática, familiaridade com vocabulário, facilidade em detectar diferenças visuais, né? Mas ver se ela captura um domínio mais geral, né? E mais puro de memória de trabalho, né? E aqui, olha, é uma análise que nós fizemos, né, de confiabilidade interna que mostra, né, que um alfa de Combrat tanto em Portugal quanto no Brasil foi alto, né? Quando a gente começa a trabalhar, a dissecar, né, as propriedades internas desse instrumento. A gente sabe, né, em psicometria, né, que um alfa acima de 0,8, né, é um alfa bom. Então a gente vê, né, que em todas as tarefas, né, tanto do Brasil quanto Portugal, esse valor, né, passa. Então mostrando uma boa confiabilidade interna das tarefas nos dois países, né? Ou seja, mostrando uma consistência interna, né, em ambas as populações, em ambos os modos de aplicação também, né? E aí tem uma pergunta, né, que a gente faz, né, que eu gosto muito de fazer, né, que é essa dúvida do trade-off, né? Será que, porque a partir dessa bateria, a gente consegue extrair uma série de informações, como, por exemplo, velocidade de processamento, né, o quão rápido o sujeito é para resolver o problema, né, o problema de simetria, por exemplo, ou julgar se a frase, né, ela é coerente ou não. Então, a gente envolve velocidade, envolve eficácia do processamento. Será que ele consegue julgar certo? Ou será que ele consegue detectar corretamente se as duas imagens são simétricas ou não? Então, a gente consegue pegar, né, processamento, eficácia de processamento, a gente consegue pegar velocidade desse processamento, se é rápido ou não. Porque tem pessoas que são muito lentas, tipo, tem gente que processa muito bem, né, julga muito bem, raciocina, mas é muito lento. E às vezes, em alguns ambientes, pode ser disfuncional, né? Alguns contextos você precisa julgar rápido para poder tomar uma decisão rápido, né? E tem outras pessoas que não, né? Já fazem o contrário, né? Elas julgam bem, algumas julgam bem sendo lentas e outras são ao contrário, né? São mais impulsivas, ou seja, são mais rápidas, porém julgam errado. Ou seja, qual é essa relação entre velocidade e precisão, tá? Então a gente tem informações aqui nessa bateria de processamento, velocidade da memória de trabalho e o armazenamento, né? Porque a gente tem a capacidade de armazenamento quanto de números, né, de localizações ou de palavras e o próprio dígito no final, a pessoa consegue sustentar, né, a informação e manipular. Então, a dúvida que a gente tinha, né, aí já é um dado, né, a mais, né? Será que as pessoas, né, como é que fica essa relação entre esses processos da memória de trabalho? Né, velocidade, armazenamento e processamento. E a gente vê um ponto muito interessante, né, que tanto o armazenamento quanto o processamento é uma relação muito intricada. Então, as pessoas que conseguem ter um bom processamento
né, conseguem trazer para a gente, né, uma grande quantidade de armazenamento, né? E aí traz para a gente, vou até acelerar por causa da hora, né, traz para a gente, né, alguns dados preliminares, né, dessa bateria, né? Então a bateria, como mostrar para tô mostrando para vocês, não está ainda totalmente concluída. Tem muitos estudos para serem feitos, mas são os primeiros estudos que a gente tem feito, né, está trazendo aí com essa proposta desse instrumento. Então a gente tem uma invariância configural, né? Já foi aprovado, né? O que que isso quer dizer, né? As tarefas médias, mesmo com estudo psicológico em ambos os países, sim, né? A estrutura de um fator único funciona, né? Em ambas as amostras. Temos também, né? Querendo saber, né? A força-relação entre as tarefas e o fator latente ser equivalente. A princípio, sim, tá? E nós fizemos também, tentamos buscar ver, né? Se como está a invariância escalar dela, né? Se a gente pode comparar as médias de resultado entre os países, né? Que é a pergunta que todo mundo deve fazer: quem é melhor, né? Brasil ou Portugal, né? Eu acho que a gente acha que essa pergunta, né, não é a pergunta principal da pesquisa, né? Claro, a gente tem esse dado, vou mostrar para vocês, está no artigo, já foi publicado, mas não é a pergunta principal porque a gente leva em consideração as diferenças de aplicação, o efeito da Covid, né? E outras diferenças aí culturais, né? Para além do instrumento que podem explicar, né, ou de aplicação, podem explicar um pouco esse resultado. Então, a princípio, né, o nosso foco não é comparar, né, o desempenho dos países. Né? Isso aqui eu acabei de falar, vou passar. Então, quais são as implicações, né, desse nosso trabalho que a gente tem feito? Então, é a gente pensar, né, esse construto, né, dessa work memory, né, capacity, né, battery, né, ou a bateria, né, estamos definindo aí o nome dela, mas assim, a ideia é fazer uma bateria que seja multidomínio, que possa integrar diferentes processos cognitivos, tá? E avaliar o funcionamento, né, e manipulação da informação sob o contexto de interferência. Então a gente tem, né, desde o controle atencional, que eu mostrei para vocês lá no início, né, a importância dele, né, de você fazer manutenção ativa da informação, para que você não perca essa informação sob o contexto de interferência. E também tem aqui, né, o componente de revezamento temporal, que as informações, há uma renovação contínua das informações ao longo do tempo, conforme a bateria vai avançando. Então a gente acha que ela é uma bateria muito mais robusta e muito mais informativa sobre como funciona essa nossa capacidade cognitiva, memória de trabalho, do que as tarefas mais clássicas, como dígitos, sequência de números e letras, né, e tantos outros já vêm sendo, né, empregados. Né? Então ela tenta, né, trabalhar com isso que eu já falei para vocês, né, financiamento do sistema cognitivo, né, em sustentar representações sobre, né, um contexto de interferência e contínua atualização. Então, né, a gente tem apostado nessa bateria, né, alguns projetos de laboratório, porque é uma bateria open access, né, e a ideia é essa, né, que outras pessoas, né, possam usar, possam aprimorar, fazer pesquisas com ela também. Assim como a gente já tem feito, né, alguns desdobramentos aí que eu vou mostrar para vocês, né? E ela é flexível porque ela você pode aplicar online ou presencial, né? Pode ser aplicada, né, em computadores ou até no celular também, né? Ela é fácil de adaptação para diferentes protocolos, ela é open access, então você consegue mexer, né, na, na configuração dela, né? Mexer ela é um código aberto, né? A aplicação dela durou 30 a 40 minutos. Ela consegue medir múltiplos domínios da memória operacional, como eu já mostrei para vocês. E a administração é automatizada, no sentido de que, né, você baixa, né, ou você pode baixar, ou você pode fazer ela totalmente virtual no site, dá o play e depois, né, seguir toda a sequência, ela segue automática. Você não precisa estar aplicando, né, trazendo estímulos, manuseando coisas. Você dá o play, ela vai seguir toda a sequência e no final vai trazer aí os dados para a gente, né? E ela tem, né, essas evidências preliminares, né? Essas evidências psicométricas são preliminares entre Brasil e Portugal, trazendo um instrumento que a gente possa aplicar na nossa população. Já trabalhamos estrutura unifatorial, como a consistência interna, na invariância configurada entre os dois países, né? Então a ideia é que a gente possa aplicar isso, né? Trazer um impacto científico de acesso aberto mesmo, né? Como eu falei, né? Aplicações em pesquisa, né? Futuramente, né? Aplicações clínico-científicas também. E até, né, essa possibilidade da ciência aberta, né, de colaboração e outras pessoas possam também utilizá-la. E a gente fez, né, vou mostrar para vocês onde ela está.
a gente fez, né, em português, né, e também já em inglês. Então, né, se houver, né, uma necessidade, né, algum outro pesquisador tiver interesse em utilizar, a versão em inglês não foi aplicada, mas já foi traduzida para o idioma da língua inglesa também. Né? Esse aqui é o repositório onde ela está. Né? Daqui a pouco, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês a fonte direta, tá? Que é um repositório de Open Science, né? Que vocês podem acessar colocando essas informações aqui e vai entrar lá no link. Então, vocês vão ter todos os materiais experimentais dela, todos os códigos-fontes, roteiros de análise, tá tudo lá disponível, né? Nessa plataforma aqui. E esse é o artigo, né, que vocês podem ter acesso, né? Então tudo que eu, né, grande parte do que eu falei aqui está nesse artigo, né, de validação, né, o Nuno, né, que é o professor lá de Portugal, né, a Alessandra, a Márcia, que é aqui da UERJ também, né, eu, né, a coordenação desse projeto. Esse aqui é o QR Code para quem quiser ter acesso ao artigo. O artigo ele é open, então vocês podem, né, acessar o artigo também, né, não precisa pagar, né, para poder baixar, não tem taxa para poder baixar o artigo. É, no artigo tem o link que eu mostrei aqui para vocês. Vocês conseguem também, quem baixar o artigo pelo QR Code ou buscando pelo próprio nome, né, consegue também ter o link aqui que direciona para a pasta. E em que pé, então, estamos agora para poder concluir, né, dessa construção desse instrumento? Então, fizemos aí, né, uma primeira etapa, né, de validação Brasil-Portugal, né, costurando fatorial, né, invariância, né, com uma consistência interna, né, fizemos uma primeira etapa dessa bateria e nós temos aí, né, as próximas etapas que a gente quer, né, trabalhar nela, que aí envolve validade externa, né, comparar, né, se ela está relacionada com outros instrumentos já conhecidos, né, já aplicados aqui no Brasil e Portugal, como, né, os dígitos, sequência número de letras do VAS, né, o Corse, alguns instrumentos que manipulam informação de maneira próxima, até mesmo, né, algumas tarefas de inteligência, que não é uma área de trabalho, mas tem construtos parecidos, tem uma alta relação de convergência, ver a estabilidade temporal dela, fazer teste, reteste, né, fazer as normas brasileiras para ela, as normas portuguesas também, aí, né, o Nuno vai encabeçar essa parte, né, fazer a validação clínica dela, né, aplicar em diferentes populações, né, e depois fazer, né, os pontos de corte, dados normativos dela. Que a ideia é que a gente possa usar, né, essa ferramenta não só na clínica, na pesquisa, mas também na clínica, né? Fazer análise de ROC, análise de sensibilidade, especificidade, né? E o objetivo final é transformar essa bateria em uma ferramenta open access com normas brasileiras, aplicação clínica e até mesmo interpretação individual baseada em evidências. Né? Então é isso, né? Essa é a ideia, né? Apresentar para vocês, né, a construção de instrumento, né? No nosso evento aqui de psicometria, né? Internacional de Psicometria e Neuropsicologia, né? E convidar vocês a conhecer, né? Também o laboratório, né? O Luiz comentou aqui no início da apresentação, né? O Lapin UERJ, né? O Laboratório de Pesquisa e Intervenção em Neuropsicologia, né, da UERJ, esse é o nosso logo, né? Aí eu botei aqui embaixo, né, o Instagram, que a gente divulga as coisas que a gente faz, tem o nosso e-mail também, né? O laboratório, né, a gente chama de Pesquisa e Intervenção em Neuropsicologia, né? E ele tem dois grandes focos, né, de trabalho, que é tanto um aspecto mais psicofisiológico, né, o eletrofisiológico, né, a gente trabalha com algumas medidas, né, sistema nervoso autônomo, eletroencefalografia, né, HRV, né, constância da pele, medidas do sistema nervoso autônomo e centrais, né, buscando biomarcadores, né, da cognição, como também uma perspectiva clínica, né? Tanto para poder avaliar, né, como está o funcionamento, né, em termos de estágio, né, ou até iniciação científica, como também nesse braço aí de construção de instrumento. Então a gente tem alguns projetos, né, que eles atravessam, tem algumas linhas de pesquisa, e essas linhas de pesquisa são atravessadas, né, tanto por observar, investigar, né, componentes executivos com a memória de trabalho, como também papel de biomarcadores na construção
né, dos aspectos psicopatológicos. Então a gente tem uma linha, né, que agora está quase fechando, que é a linha da Covid. Nós trabalhamos por muitos anos, né, investigando as sequelas, consequências, né, neurocognitivas, psicofisiológicas da Covid-19, que é acontecendo no cérebro, o próprio brain fog. Atualmente a gente tem uma linha, né, voltada para o diabetes, cognição. A gente sabe que a diabetes, né, é uma doença crônica e que afeta no sistema nervoso central. A gente vem mapeando, né, como que isso afeta as funções executivas e como que as disfunções executivas afetam o autocuidado e piora a diabetes. E nós estamos fazendo isso, né, tanto com instrumentos de funções executivas como também com biomarcadores. Temos um trabalho também, né, voltado, né, com um aspecto mais neuropsicologia social, né, investigando os impactos do racismo, né, ou do estresse de minorias, né, exposição, né, a agentes estressores, né, relacionados com minorias étnicas, raciais, e como isso afeta a cognição, como afeta o desempenho, né, e também, né, como isso afeta o cérebro, você ser exposto, né, tanto ao racismo estrutural como interpessoal. É, E a linha, né, da própria memória de trabalho, né, que a linha de memória de trabalho está, né, com alguns projetos aí, tanto, né, desdobramentos dessa pesquisa, como também alguns projetos de manipulação experimental até de biofeedback, manipulação fisiológica. Então, tem alguns projetos que a gente tem feito, né, usando biofeedback, né, ou usando construção de instrumentos, ou até mesmo vendo memória de trabalho social, e vendo como a memória de trabalho, né, aprofundando, né, nosso conhecimento sobre esse construto, né, sobre essa função cognitiva, tentando ver desde validação de instrumentos, como estou mostrando para vocês, como também interferência, e reabilitação, né, e intervenções mais psicofisiológicas, de como que a nossa psicofisiologia pode alterar, né, pode modular essa memória de trabalho. Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que eu falei bastante, acho que eu quero agora ver se as pessoas têm dúvidas, têm contribuições. Deixa eu fechar aqui. Aqui, Cadu, primeiro, parabéns. Você, como sempre, tem uma qualidade ímpar, todo mundo sabe disso. Que bom que eu não tenho que falar depois de você, senão eu ia ficar envergonhado, né? Ah, até parece, Luiz. Aqui, olha só, o Wilson tem uma pergunta que está no bate-papo. Eu não sei se você já chegou a responder, porque eu fiquei um pouquinho desatento em alguns momentos, sobre até que ponto a complexificação de uma tarefa de memória operacional não passa a sobrepor com raciocínio fluido, carregar ainda mais o fator G para uma relação que já é habitualmente forte. Referências mais antigas defendem que a memória. Desculpa. Referências mais antigas defendem que a memória operacional e o fator G estão altamente relacionados e compartilham de grande parte da mesma variância, embora construtos distintos. Então, o Ô, Wilson, eu te chamo. ô, ô, Wilson, você quer complicar a gente, cara? Que pergunta é essa? Não, mas a pergunta é boa. Eu tinha colocado na apresentação, né, um artigo, mas depois eu preferi tirar. Mas é um estudo, eu posso até te mandar, Wilson, depois pode me pedir, que é um estudo que ele vê, né, como que essa tarefa de Complex Span, né, e a tarefa também do Simple Span, que é mais de manutenção da informação, como uma tarefa complexa, como uma tarefa de spam mais simples, elas influenciam, né, na inteligência fluida, né, usando uma tarefa, uma medida de inteligência, como é que chama, Luiz? Essas medidas de matrizes, né? Aham. Uma tarefa de matriz. E aí foi muito interessante que eles tentaram ver a carga fatorial, o quanto que cada uma desses tipos de tarefas de memória operacional consegue influenciar, né, o desempenho de uma tarefa de inteligência fluida, medida na tarefa de matrizes. E foi muito interessante que eles viram, né, que ambas contribuem. Então, assim, você fazer um span complexo, não necessariamente ele consegue prejudicar o desempenho da inteligência fluida. E, na verdade, o que eles mostraram, uma coisa muito interessante, é que eles contribuem de forma diferente, né? Então, assim, a gente está observando aspectos diferentes da memória de trabalho, né, pelo span complexo, que é a manutenção da informação, e o simples span, que é a manutenção, o complex span, né, que é a proteção da informação, né, sob interferência, e o simple span, que é a manutenção. Eu posso mostrar até, né, tinha uma imagem que mostra isso, né, elas contribuem de uma forma que não são concorrentes.
Então, você botar uma tarefa de forma complexa não necessariamente vai prejudicar, né? Porque a ideia é que, né, alguns estudos mostram, você até comentou aqui, né, que a inteligência fluida tem uma alta relação de inteligência fluida também, tanto com manutenção da informação, como também proteção da informação sob interferência. Se você conseguir responder. Mas assim, a ideia é que não a princípio, né?